Será que os temperamentos influenciam na sua adesão à dieta? E ter esse conhecimento pode, de alguma forma, ser uma ferramenta a mais para te ajudar no emagrecimento? É exatamente sobre isso que eu vou tratar nesse vídeo. A história já é bastante conhecida, né? A maioria das pessoas que iniciam um tratamento voltado para emagrecimento o fazem com muita empolgação, muita motivação, mas o que tende a durar apenas 2 meses em média, fazendo com que boa parte dessas pessoas abandone o tratamento logo nesse período. E são inúmeros os fatores que contribuem para que isso aconteça, tanto fatores externos quanto fatores internos. Dos internos, um deles que, apesar da sua fama recente, mas que curiosamente teve sua relação com a alimentação de certa forma esnobada, é exatamente o temperamento. E nesse vídeo eu vou apresentar algumas das estratégias dietéticas que mais funcionam para cada tipo de temperamento. E apenas para explicar brevemente o que são os temperamentos, porque a ideia nesse vídeo aqui não é dar uma aula sobre os temperamentos de modo geral, nem de ajudar a identificar qual é o seu temperamento, mas de apenas trazer as estratégias dietéticas que podem funcionar com cada temperamento. Aliás, se você quiser que eu trate sobre isso, né, explicar melhor o que são os temperamentos, como identificar os temperamentos, deixa aqui nos comentários, que dependendo da quantidade de pessoas, né, dependendo da demanda, claro que eu vou trazer aqui um vídeo explicando muito mais sobre esse assunto. Bem, a definição básica dos temperamentos é que eles são conjuntos de inclinações íntimas que brotam da constituição fisiológica do homem. Em outras palavras, elas são apenas tendências de comportamento diante de uma situação específica. Ora, entendendo os temperamentos como tendências de comportamento, fica fácil de entender que é possível que eles possam sim influenciar também nos comportamentos alimentares. E tendo esse conhecimento, portanto, nós podemos traçar estratégias dietéticas diferentes para cada tipo de temperamento. A teoria mais aceita sobre os temperamentos os divide em apenas 4 tipos de temperamentos. E é sobre eles que eu vou tratar nesse vídeo. Começando então pelo sanguíneo. As pessoas de temperamento sanguíneo costumam ter um tipo de comportamento mais sociável, impulsivo, tendem também a gostar muito de novidades, muita facilidade em aprender novas habilidades. O problema, porém, é que as pessoas de temperamento sanguíneo costumam perder o interesse em qualquer prática muito rapidamente. E, por causa disso, tendem a abandonar planos alimentares que são muito monótonos. Então, para essas pessoas, dietas que tenham cardápios com maior variabilidade, mudando até mesmo semanalmente ou quinzenalmente, mensalmente, dependendo, claro, do profissional e da própria pessoa, tende a fazer com que ela mantenha mais interesse e, portanto, maior adesão à dieta. O que também costuma funcionar bastante para esse tipo de pessoa é estruturar metas mais curtas, acrescentando pequenas recompensas para manter um nível de motivação mais elevado. Além disso, estratégias 80-20 e também atividades em grupo, considerando o aspecto sociável e também flexível desse tipo de pessoa, costuma funcionar muito bem com os sanguíneos. E os coléricos? Bem, os coléricos costumam ser pessoas mais competitivas, determinadas, porém costumam ser também impacientes com resultados. E por isso tendem a se frustrar facilmente se não houver um progresso imediato. Por isso, as estratégias dietéticas devem levar em consideração estabelecer metas claras e realistas, dividindo então os objetivos em etapas menores. Mas o que, sem dúvida, funciona melhor com os coléricos são os desafios. Promover, então, competições consigo ou utilizar aí aplicativos que mostrem a evolução em tempo real costuma ser bastante eficaz com os coléricos. O profissional que estiver acompanhando um colérico, ele tem que procurar sempre mostrar, na verdade, curvas de tendência em vez de resultados isolados. Porque as variações de peso em si, quando acontecem fora do que estava planejado, pode ser um grande fator que leva os coléricos a abandonar o tratamento. Já os melancólicos são pessoas que costumam ser mais detalhistas, muito introspectivas. O problema para
os melancólicos é que eles têm um certo perfeccionismo doentio, né? Eles se culpam excessivamente. E pequenos deslizes na dieta podem então desmotivá-los com muita facilidade. Assim, uma estratégia dietética para os melancólicos deve levar em consideração fazer metas também pequenas, detalhadas e realizáveis quase que diariamente. Para os melancólicos, de modo particular, é muito importante que eles consigam enxergar que eles são capazes de realizar ou de atingir objetivos, por menores que eles sejam. O profissional, né, que estiver conduzindo o caso de um melancólico deve preferir cardápios que sejam mais detalhados, um pouco menos flexíveis se comparados, por exemplo, com um cardápio de um sanguíneo. E ainda sobre os melancólicos, é muito importante que tenham pessoas participando deste processo, mas não como os sanguíneos que gostam de ser sociáveis, não. Na verdade, funciona muito bem com os melancólicos que tenham pessoas com ele, mas para que deem palavras de motivação. E as pessoas de temperamento fleumático, elas tendem a ser mais calmas, são pessoas mais rotineiras e que costumam ser resistentes a mudanças. E isso pode levar a alguns problemas, como por exemplo, ter uma tendência a serem mais acomodados, ter muita dificuldade de iniciar e de manter novos hábitos. Enfim, tudo que exige esforço acaba sendo percebido com maus olhos por pessoas fleumáticas. Então, nesse caso, uma estratégia dietética deve levar em consideração criar uma rotina alimentar simples, fixa e fácil de seguir. Então, que quanto mais estímulo externo essa pessoa tiver, melhor será. Então, o profissional deve estar estimulando essa pessoa frequentemente com envios de mensagem, enfim, até mesmo seus familiares devem também ser envolvidos como uma outra fonte de apoio externo. Sim, os fleumáticos precisam muito de motivações externas para que eles peguem no tranco. Bem, e esse é um resumo das estratégias dietéticas para cada tipo de temperamento. Agora eu quero saber de você. Você sabe qual é o seu temperamento? Deixe aqui nos comentários. E claro, não se esqueça de deixar o seu like aqui para mim e de se inscrever também no canal, para que você não perca os próximos vídeos. E também, se você aprendeu alguma coisa com esse vídeo, compartilhe com outras pessoas, com seus familiares, para que mais pessoas tenham acesso a esse tipo de informação e para que elas também consigam ter maior adesão às dietas e assim conseguir emagrecer com muito mais facilidade. Te espero no próximo vídeo, fica com Deus, até lá!